Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus Moura, professor e presidente da ADS, que sejam bem-vindos à segunda aula, tá bom? A gente vai estar falando mais, pessoal, aqui para vocês sobre o tema sobre alguns tópicos importantes, como aqueles que a gente falou na última aula, sobre o tópico, a visão do que é espaço no ambiente escolar, do tópico cidade escolar, entre outros tópicos, a gente vai falar, tá, um pouco mais sobre esses conceitos importantes para se entender a vivência no ambiente escolar e a participação do funcionário da escola no ambiente escolar como um todo, né? Então a gente vai falar, pessoal, sobre continuar falando sobre esse tópico do espaço. Essa palavra espaço aparece tantas vezes em usos tão diversos que parece significar muitas coisas diferentes. Vemos a palavra usada como lugar, onde cabe algo, naquele canto tem espaço para uma cadeira, ou nesta mesa tem espaço para mais uma pessoa, por exemplo. Por outro lado, vemos programas de televisão que falam sobre os sondas espaciais interplanetários, o que significa algo bem diferente. No dicionário, às vezes, algumas explicações também precisam de uma maior erudição, de tradução, pois utilizam palavras que são incompreensíveis para nós que não somos matemáticos, filósofos, físicos e etc. Observem que foram selecionados aqui apenas os significados da palavra que poderiam ter interesse para nós. Então vamos esclarecer tudo isso e depois começar a pensar com a nossa própria cabeça para tentar compreender o que isso que chamamos de espaço. A primeira coisa que devemos fazer é observar como organizamos mentalmente a ideia de espaço. Devemos também procurar os registros de outras observações nos livros e entender o que outras pessoas pensaram a respeito. O filósofo francês René Descartes achava que o espaço se refere à extensão, quer dizer, ao tamanho dos corpos, e significa que o espaço é uma coisa que existe fora da gente. E, de fato, uma coisa que tem extensão, que ocupa um lugar, que tem tamanho. Como consequência desse modo de pensar, temos que o espaço pode ser medido e disso decorrem muitas coisas. Hoje, comuns como sistema de medidas, noções de força, velocidade, energia e muitos conceitos da física. Segundo esse pensamento, a geometria é um elemento muito importante para representar o espaço e torná-lo compreensível. Mais adiante explicaremos o que quer dizer representar o espaço. Um outro filósofo, o alemão Immanuel Kant, pensa o contrário. Para ele, o espaço é uma intuição do ser humano. Ele existe como uma intuição elementar que já nasce com as pessoas. Ele diz que o espaço é uma representação a priori necessária que fundamenta todas as instituições externas. Isso quer dizer que o espaço é uma ideia que cada um de nós já tem na cabeça e é uma coisa que nasce com a gente, uma ideia que serve para organizar todas as coisas materiais que existem. Mas não vamos ficar na conversa puramente filosófica. Esses pensadores foram citados apenas para que saibamos que essas duas posições fundamentam as duas vertentes principais do pensamento ocidental sobre o assunto e, portanto, também no Brasil. O entendimento de Descartes é que o que conhecemos e encontramos difundido por toda parte é a maneira que aprendemos na escola e na prática é a maneira de pensar que achamos natural, pois todo mundo pensa assim. Já a teoria de Kant é usada por alguns artistas, é mais conhecida pelos estudiosos e quase nunca é ensinada nas escolas comuns. As ideias principais citadas anteriormente foram a ponto de partida para muitos outros pensadores, inclusive o educador Jean Piaget, que criou sobre isso um trabalho muito interessante. Piaget estudou como a criança desenvolve a noção de espaço. Para ele, não interessa o que é o espaço, mas sim saber como a criança desenvolve essa noção, que depois vai aprender a chamar de espaço, falando da maneira de a criança se relacionar com os objetos. Ele afirma que o instrumento de troca inicial é a própria ação, pois da ação com que convém partir. É uma citação de Piaget de 1948. Em outro momento, Piaget fala especificamente de um espaço sensório-motor ligado simultaneamente ao progresso da percepção e da motricidade, e diz ainda que o objeto somente se constituirá sujeitando-se ou resistindo às coordenações dos movimentos. Também uma citação de 1948, de Jean Piaget. Com essa última frase, Piaget afirma que somente aprendemos a reconhecer as coisas, os objetos, quando conseguimos
ou não nos movimentar, os movimentar, empurrá-los, puxá-los, etc. Não vamos aqui desenvolver toda a reflexão de Piaget sobre isso, mas sim tomar a relação que ele estabelece entre a noção de espaço e de movimento, que ele chama de ação e que corresponde ao movimento do corpo humano ou movimento corporal. Vamos então fazer um pequeno exercício de observação de nosso próprio corpo, prestando atenção nos movimentos que fazemos. Imaginemos que estamos sentados e quietos, mas estamos respirando. E para respirar, fazemos um pequeno movimento com o nosso peito e com nossa barriga. Nunca prestamos atenção nisso, porém, esse movimento de inspiração e expiração acontece o tempo todo, mesmo quando dormimos. Isso quer dizer que nunca estamos completamente parados. Observe agora as batidas do seu coração. Ele aumenta de tamanho quando recebe o sangue e diminui quando o distribui. Nós não vemos esse movimento, todavia, sentimos e até podemos ouvir o seu som. O sangue está permanentemente se movimentando por nossas veias, artérias e pequenos vasos. Esse movimento é que conserva a vida, embora nós nunca o percebamos. Normalmente consideramos o movimento apenas o que quando andamos ou quando vemos uma parte do corpo se movimentar. Agora se imagine sentado à mesa, comendo. Você está parado no conjunto do corpo, mas faz diversos movimentos, como segurar o garfo com os dedos, mover o braço e a mão para apanhar a comida no prato, levar o garfo à boca, depositar a comida na língua, levar a comida para um lado e para o outro da boca, quando que os dentes possam mastigar. Imagine os movimentos de todo o rosto, todo quando mastigamos. As glândulas salivares, que se contraem e produzem a saliva, os movimentos extremamente complexos e muito bem coordenados de todos os músculos da boca e do esôfago para engolir a comida. E aí por diante. No intestino, por exemplo, a comida é absorvida pelo organismo, partículas muito pequenas atravessam as paredes do intestino, entram no sangue, onde são transportadas para as células, o que nos alimenta. Não dá para observar esses movimentos a olho nu. Nós nunca tomamos conhecimento de que tudo isso é movimento e exige espaço para acontecer. Segundo Piaget, pessoal, aprendemos a ser gente quando as coisas resistem aos movimentos que fazemos. Isso quer dizer que só percebemos o espaço para nossos movimentos quando chegamos aos limites desse espaço. Podemos dizer que o espaço se refere à possibilidade do movimento. Podemos tratar apenas de espaço na escala do nosso corpo ou na escala social, que não é apenas a de um corpo isolado, mas de várias pessoas juntas fazendo movimentos coordenados, tendo intenção às vezes iguais, às vezes diferentes. Por exemplo, jogadores de um time de futebol se movem para fazer o gol no goleiro adversário e vice-versa. Ainda uma coisa muito importante para compreendermos o espaço que nos interessa ou qualquer outro tipo de espaço com que tenhamos que lidar no dia a dia, como o da casa, do trabalho, da fábrica, do escritório, do esporte, da escola. Quando falamos desses espaços específicos, pensamos nas atividades que acontecem nesses lugares. Em casa, por exemplo, cozinhar, comer, guardar comida, tomar banho, dormir, conversar e etc. Cada uma dessas atividades se realiza por meio de movimentos específicos e exigem condições particulares. Dormir, por exemplo, significa para um grande número de pessoas desligar o corpo de atividades e estímulos externos. Os movimentos do corpo durante o sono, na maioria das vezes, se reduzem à respiração. Esse exemplo foi escolhido porque é quando, para a grande maioria das pessoas, os movimentos visíveis do corpo são praticamente só de respiração. Poderíamos pensar durante horas, explorar mil e uma possibilidades de organizar uma aula. Poderia ser a forma tradicional, expositiva, o professor fala ou escreve no quadro, e os alunos sentados nas carteiras ouvem, escrevem nos cadernos, falam e leem. Em geral, não passa muito disso. Mas uma aula de educação física, por exemplo, a coisa é diferente, pois o professor fala orientando os movimentos corporais, braços, pernas dos alunos. Uma aula de laboratório, os movimentos também são distintos, mas não muito, se restringindo à postura dos alunos e do professor, e acesso a movimentos específicos no uso de aparelhos e equipamentos. No caso de haver na sala um aluno cego, muda muita coisa. Desaparece o ler e escrever da forma comum, surgem outros modos de registrar o que é ensinado.
Algo semelhante ocorre na sala quando há alunos surdos. Inventam-se novas formas de ensinar e aprender. O que permanece intacto em todas as situações é a transformação dos movimentos das palavras e a transmissão dessas palavras escritas ou faladas. A essa transformação e transmissão chamamos de conhecimento. Se a palavra se transmite por escrito, em alfabeto comum ou em braille, pela fala ou por gestos, não importa. O que nos interessa é que isso é, em termos de espaço, a educação. Assim, o movimento, a vida humana, é gerador da ideia de espaço, é a essência do espaço. A palavra é uma representação do espaço. Ela vai a um lugar do espaço, mas ela em si não é espaço, embora precise de espaço no papel ou no ar para que os sons carreguem seu significado. Nesse momento começa a ser necessária uma reflexão sobre como percebemos os significados das palavras e das coisas, ou seja, precisamos pensar um pouco sobre como percebemos as coisas, o espaço e os movimentos representados nele. Pois, pessoal, eu termino essa segunda aula. Nele a gente falou só sobre esse tópico de espaço. Falamos sobre o pensamento de um nome renomado, nesse sentido da educação, né? Um grande intelectual, pensador da educação, Jean Piaget. A gente falou das noções de espaço e a gente terminou nesse último slide levantando um questionamento importante, né? No caso de ocasiões como essa, de alunos com dificuldade de mobilidade, as coisas mudam. A questão da noção de espaço muda, a forma como a gente vai estar levando o conhecimento muda. E é nisso, né, um dos primeiros passos nesse curso que a gente vai pensar, refletir e discutir. Então, pessoal, essa foi a segunda aula. Eu agradeço a presença de vocês. Peço que curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, chamem mais pessoas para fazer os cursos da ADESC. A gente tem vários outros cursos aqui no canal, estejam participando e nos ajudem a chegar em mais pessoas. Falem da ADESC para mais pessoas, tá bom? E é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula, aula 3 do nosso curso.